Já tá gravando. Boa tarde, Samir. Boa tarde. Nós já estamos gravando. Vamos começar então? Alguém quer fazer a oração? Quer fazer, Thaís? Ela falou que ela queria fazer, viu? Então, tô achando que a Thaís tá querendo ela, fazer. ela mandou no particular aqui no WhatsApp. Ai, ai. Sara, quer fazer? A próxima eu faço. Tá. Então já tá anotado, tá gravado. Você quer fazer, Guilherme? Eu faço? Vamos lá, eu faço. Então tá, então vamos, né? Começar. Vamos todos fechar os nossos olhos, acerenar os nossos corações, as nossas mentes e lembrar o período em que nós vivemos. Nesta época de festas, de luxúria, de agravamentos, de excessos. Rogamos a Deus infinita misericórdia que nos tem negado em todos os tempos. Pedimos humildemente ao querido Mestre Jesus, a nossa família espiritual, que possamos ser úteis instrumentos da vontade divina, servindo, amparando e consolando aqueles que estão em estado de aturdimento. Por isso, Senhor, nos dê forças, nos impulsione. Tuas pegadas luminosas seguem à frente, nos indicando o caminho a seguir. É necessário coragem, esforço, abnegação e disciplina, que possamos encetar esta viagem com a certeza de que somente o bem sairá triunfante. Que assim seja. Então, hoje a divisão ficou. O Guilherme vai começar, porque ele tem um compromisso, vai ter que sair pro bloquinho hoje, né? Ele vai pro bloquinho do carnaval. Mentira. Mas aí ele vai começar hoje, depois o Guilherme, e depois eu finalizo. É brincadeira, tá? Aí eu vou fechar aqui pro Guilherme começar, aí você já sabe o esquema. Quem quiser comentar, né? Bom, boa tarde a todos. Então, como a Miriam disse, eu vou começar um pouco mais cedo, apesar de não ser para o bloquinho, né? Vou sair de André Luiz e vou adentrar em Amélia Rodrigues, porque fui convidado para fazer uma explicação sobre um capítulo específico que acontece aqui no nosso centro aos domingos, de maneira virtual também. Vou deixar o link para vocês, porque ele se estende até às 6 horas,
Então, aqui acabando 5h30, dá para vocês verem mais meia hora, de acordo com as disponibilidades. E então, relembrando o nosso encontro passado, onde saímos da narrativa sincera do pedido de coração de André Luiz para ser útil, para servir, hoje nós adentramos na casa de Elísias, o amor, o alimento das almas, que é um capítulo fenomenal também. E começando na casa de Elísias, eu gostaria de ressaltar alguns pontos. E eu até separei aqui, porque nós vamos agir de maneira assíncrona para os comentários. Já em conversação com a mãe de Lísias, André Luiz, ela fala com ele, num diálogo fraterno. Como vê, depois do sepulcro, não encontrou ainda os anjos arpistas, mas aí temos uma harpa esperando por nós mesmos. Esta frase dita de maneira muito carinhosa, de maneira muito fraternal, não quer só dizer uma receptividade, uma amorosidade, uma fraternidade, quem sabe, mas sim a nossa realidade depois da morte do corpo físico. Um pouco baixo o som. Melhorou? Continua baixo? Pronto. Então, essa frase não quer dizer apenas algo que diriam dois amigos, mas ela revela, ou melhor, ela confirma a realidade do mundo espiritual. Uma das bases da doutrina espírita é a desconstrução da educação que nós tivemos por séculos a fio do céu e do inferno. Nós já passamos rapidamente pelo umbral com Roberto, porque Roberto é o nosso guia do umbral. Nós já passamos, repassamos, e aí nós voltamos hoje para as temáticas do céu e do inferno. Inclusive, deixamos aqui a nossa breve homenagem, porque o livro Céu e Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, está fazendo 160 anos neste ano. E então, este livro, que é de grande importância para a doutrina espírita, não só por constituir uma amostra de como as leis morais agem sobre a criatura, mas também vem trazer depoimentos das próprias que têm o seu futuro de acordo com o seu presente. Então nós vemos assassinos, bandidos, pessoas comuns, benfeitores, venerandas, tudo concatenado com o fim de que possamos aprender sobre quão importante é a nossa conduta. E então a mãe de Lísias, conversando com André Luiz, nesta simples frase, ela vem retirar os dogmas que nós alimentamos. Porque mesmo que não hoje, que não participemos de uma fé dogmática, ainda assim nós alimentamos através do inconsciente. Eu não tive a experiência nesta existência de trabalhar a partir de uma fé católica, nem numa fé evangélica, enfim, não tive acesso mais demorado em outras religiões. Visitei, fui a missas, fui a encontros, mas
nada muito demorado. E é sempre interessante porque eu tenho a sorte, eu tenho a sorte de encontrar pessoas que me queiram muito bem e que são muito indagadoras. Eu não, apesar de ser assim brincalhão, eu não sou uma pessoa que tem muito carisma. Então eu sou uma pessoa mais reservada, eu não falo muito, apesar de ser palestrante. Já melhorei bastante, mas antigamente era pior. E então eu encontro diversas pessoas que enxergam em mim alguém que tem a possibilidade de levar adiante o conhecimento espírita. E então me pergunto, já me perguntaram várias vezes como é que funciona a encarnação, por que da dor, como funcionam as leis divinas, as características do espiritismo, entre outras coisas. Sirvo como, talvez, se posso assim balizar, um conselheiro. E então, nesses diversos colóquios, o que mais chama a atenção é a noção do céu e do inferno, porque as pessoas ficam temerosas de ir para o céu ou para o inferno, porque essa possibilidade ela corre até o fim da vida, da existência carnal. Então, qualquer deslize, a pessoa já está com o pé no inferno. E é muito discutido, muito ampliado, porque as pessoas estão em busca hoje em dia da prosperidade, como é muito divulgado, principalmente nas igrejas evangélicas, no protestantismo, em que a prosperidade seria o ápice da vida, a felicidade percorrida pela criatura em carne. No entanto, essa prosperidade é exclusivamente baseada nos princípios materialistas. Então, essa prosperidade ela só atinge seu ponto culminante quando a pessoa tem o melhor carro, os melhores aparelhos telefônicos, as melhores tecnologias ao seu dispor, o melhor salário, o melhor cargo. Então, baseado nisso, é que chamamos uma vida feliz, uma vida perfeita. Coitados, eles não estudam, Joana. Então, apesar dessa atração muito forte pelos princípios materialistas, ficam sempre receosos com o inferno. Porque o inferno, lembremos de Dante Alighieri, ele tem divisões, cada um vai para o seu respectivo local, porque o inferno não é bagunça. Então, o sofrimento campeia incessantemente a eternidade. Esse é o desespero. Eternamente sofrer, eternamente queimar no fogo do inferno, entre outras expressões utilizadas. E aí? Como conseguimos conciliar um Deus em que Jesus apresenta amoroso, piedoso, um pai, né, um arquétipo de pai, sendo tão terrível assim? Quando nós temos pais na terra que perdoam seus filhos, que não importa quantos erros seus filhos tenham, acolhem-no e lutam pela sua melhora, Deus seria abaixo desses pais, sendo o criador de todas as criaturas? Então nós vamos, pela lógica e pelo amparo espiritual, trabalhando sobre esses temas, essas temáticas, que consequentemente estão muito latentes, pulsam na sociedade atual. Temos, e isto parte é uma análise mais aprofundada que não conseguiríamos realizar no dia de hoje, a juventude. Eu não me lembro em que livro,
se é Camille Flammarion ou se é Leon Denis. Acho que é Leon Denis, no Problema do Ser, do Destino e da Dor, que fala sobre a juventude. Eu acho, gente. Eu estou em dúvida se é um ou outro. Mas é um desses dois. Na dúvida, lê os dois porque é igualmente rico. E então ele fala que a juventude ela tem um papel crucial de realizar modificações, de melhoras à sua época. Então hoje nós estamos melhores, não só pelos inventores, pelos criadores únicos, mas pela adesão que teve na juventude e pelo seu impulso para frente. Até porque o futuro sempre será a juventude. Os velhos morrem e os jovens crescem, amadurecem e continuam o trespassar da vida. Então nós temos a seguinte questiúncula. Já que esse arquétipo de céu e inferno está sendo tão desmoralizado pelos jovens, no entanto, ainda muito alimentado pelos mais idosos, e os jovens com isso estão tentando modificar de uma maneira incorreta, porque entregam-se à libertinagem sem pesar as consequências do amanhã, como conciliar uma e outra questão? É daí que nós retornamos para o início do capítulo de André Luiz. Apesar de eu devagar muito, é tudo conectado com André Luiz. Não estranhe, porque este é o meu jeito. Então nós retornamos para André Luiz, no começo do capítulo, onde Lísias, através da fraternidade devotada a André Luiz, numa amizade que se torna comunhão entre espíritos, entre almas, oferece-lhe estadia em sua casa. Eis a nossa resposta. Fraternidade. O capítulo 17, em Casa de Lísias, ao meu ver, torna-se um apelo à fraternidade que deve ser vigente na Terra. Nós ainda estamos muito reclusos, e eu digo por experiência própria, nós estamos muito reclusos às oportunidades espirituais, às oportunidades de consideração. Muitas pessoas que nos chegam, às vezes para desabafar, isso acontece muito comigo. As pessoas na rua, num consultório ou em algum outro lugar, chegam e começam a desabafar. E aí a gente tem que prestar um ouvido, ou um abraço, ou uma fala alentadora, ou então, entendo sua situação, mas é assim mesmo, são as coisas da vida. Então, a fraternidade é o que nos falta, porque ainda somos pautados no nosso egoísmo, no nosso egocentrismo. O mundo gira em torno de nós, como se fôssemos os astros máximos da vida, onde todos têm que nos servir. Então, uma série de conotações que nós vamos dando à existência a partir de uma má formação educacional, ética e moralmente. E nós temos o ensejo da reencarnação justamente para corrigir, para lapidar, como Victor Hugo gosta tanto de colocar, lapidar o diamante bruto. Nós temos que fazer este trabalho de conscientização para sermos felizes, para alcançarmos o amor, para alcançarmos a paz. É este processo intrínseco, íncito no coração de cada um, que André Luiz está começando a realizar. Porque já deu o primeiro processo do arrependimento, como nós sempre frisamos. Arrependeu-se das suas atitudes. E então está calmamente, porque é um processo lento, demorado e tem de ser contínuo,
está despindo-se do seu orgulho, da sua vaidade. Lembrem-se que no capítulo 13, no gabinete do ministro, ele gostaria de pedir para atuar como médico, assim como foi na Terra. Mas depois do relato da mãe, que deu aquele estalo nele de que ele estava fazendo ainda errado, ele já colocou-se a postos para servir no que fosse necessário. Aí veio a figura materna que Miriam comentou, e aí ele caiu de novo no lamento. Mas a mãe, já um pouco mais evoluída, instruiu ele o caminho da educação. E agora ele está tentando se encaixar, se moldar neste caminho de educação que o levará, inevitavelmente, ele, assim como todos nós, para o encontro com Deus. Então, essa movimentação que nós fazemos, que André Luiz faz, de sair da sua zona de conforto para estar consonante com as leis divinas, que é inevitável. É a lei do progresso agindo sobre todas as criaturas. E aí é que nós não encontraremos os anjos com harpas. Nós não encontraremos Deus, um homem de barba longa, sentado num trono. Nós não encontraremos essas figuras mitológicas. Porque isto foi fruto do imaginário humano. Agora, com a doutrina espírita, Jesus nos convida novamente a modificar o olhar. Hoje já estamos um pouco mais predispostos a enxergar uma outra ótica da verdade. Mudar o ângulo de visão, ampliar a mundividência, estar a par, mais uma vez, com as claridades divinas. Então eu vou me deter agora, porque senão eu me empolgo demais. Então eu abro espaço para os comentários, lembrando dos devedores de moratória que estão registrados na minha mente. Então fiquem todos à vontade. Gente, eu gostaria de comentar com vocês um negócio aqui, que na semana passada, né, até que falei que eu estava meio nervosa e tal, sobre a questão da mãe, né, eu acho que até que eu não passei muito bem, assim, o que eu estava sentindo, e não sei, talvez tenha ficado parecendo que foi duro, né, questão do sentido que a gente não deve fazer isso, mas aí eu queria, assim, contar para vocês uma fraqueza minha, porque é bem o que a gente, pelo menos eu sou, e que eu também tenho que corrigir. Eu fico pensando assim, tudo que me acontece por conta da minha afinidade, da minha amizade com a minha mãe, eu vou chorar no ombro dela. Então, coitada, né? Então, é uma coisa também que, como André Luiz, eu tenho que trabalhar muito para corrigir, porque senão eu acho que eu faria a mesma coisa que o André Luiz quando eu desencarnar e não sei quem vai primeiro, mas assim, de reencontrar alguma coisa nesse sentido. Então, às vezes a gente tende mesmo a ser egoísta com coisas que a gente acha que é normal, né? Não que não seja, porque a gente é humano, a gente está aprendendo, né? A gente está nascendo aí do aprendizado. Mas às vezes a gente acha que por estar em casa, estar com a mãe, a gente pode ficar o tempo todo lamentando, reclamando, achando que a pessoa tem obrigação ali de ter ouvido de pinico, né? Ficar ouvindo tudo e coitada. Mas é só isso com relação ao estudo passado que eu queria falar. E com relação a de hoje, aí eu acho que o Guilherme pegou uns pontos principais. Vou abrir para outras pessoas, né? Comentarem.
Eu queria, na verdade, tirar uma dúvida. Eu sei que acredito que em nenhum livro foi falado isso, mas a gente já comentou em outros encontros, e já foi falado, acho que pelo Chico, Divaldo, enfim, que no plano espiritual tem, acho que 3 vezes mais espíritos desencarnados do que encarnados na Terra, mais ou menos essa a conta. Uma das perguntas que eu queria fazer, na verdade vão ser duas, uma em sequência da outra. A primeira teoricamente, mais ou menos, qual que é a proporção dos desencarnados? Tem mais pessoas, mais espíritos desencarnados nas esferas superiores ou no umbral, nas esferas inferiores? Isso é uma pergunta. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Depois da outra aula, né, neurológica no umbral, né? Por que eu estou fazendo essa pergunta? O fato do capítulo ter falado de casa. Casa acho que é Lisias, né? Eu sempre confundo um pouquinho o nome. Qual que é o nível, vamos dizer assim, de evolução, entre aspas, eu estou usando um termo muito grosseiro, um pouco grosseiro, qual seria o nível de evolução desses espíritos, Lisias, da mãe dele, enfim, tendo a necessidade ainda de ter uma casa? No caso, tem até uma parte que o André Luiz está no banheiro, né, ou lavabo, alguma coisa assim deles, e até mesmo que me veio na cabeça também do transporte. Por que essa necessidade ainda, sendo que eles teoricamente estão mais evoluídos, creio eu, que a gente? Então seriam essas duas perguntas. A primeira eu não sei se vai ser fácil de responder. Quem vai responder? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Roberto aí tá animado para responder, que eu tô sentindo daqui. Não, a gente não sabe perfeitamente assim, mas de tanto estar convivendo, estudando, a gente tem umas ideias, né? Primeira coisa que a gente vê falar, que eu já vi falar 5 vezes, já vi falar 6 vezes a população, mas deve ter vinculado à Terra no mínimo 30 bilhões de espíritos. 30 bilhões, pelo menos. Então, se a gente está aqui quase 8 bilhões, de 2 vezes e meia até 5 bi, pode ser 40 bi, né? Então, mas fato é o seguinte, tem muito mais espíritos desencarnados do que encarnados, né? Não comportam. Primeira coisa é isso é verdade. No mínimo aí, na média, talvez 3 vezes mais os espíritos desencarnados. Segundo é o seguinte, é vinculado à Terra. Nesses momentos, assim, alguns espíritos mais evoluídos, eles deixam a Terra e vão para outros lugares. Aí eles deixam de ficar vinculados à Terra. Por exemplo, Mozart contava por aí, além Chopin, né? Alguns músicos, tanto que fala aqui da harpa aqui, da música, né? Então tem espíritos que vêm aqui, já estão evoluídos e vão para outros planetas, eles estão vinculados à Terra, mas deixam de ficar, ou eles estavam ligados a outros planetas e vêm aqui. Então essa população é flutuante, né? Aí o que está vinculado mesmo à Terra são os terrícolas, que eles falam, aqueles que estão reencarnando na Terra há muito tempo e não evoluíram muito, e também aqueles degradados, né? Os degradados. A gente tem a gente fica com uma visão muito limitada, que é de capela. Aqui a capela é só, primeiro que eu vejo na internet falando do planeta Capela. Capela não é planeta. Capela é uma estrela, é como se fosse o nosso Sol, né? É o sistema de Capela, né? Então, desse sistema de capela, de um orbe lá, vieram aqueles quatro grupos que o Emmanuel fala no A Caminho da Luz. Aquilo ali é só um grupo que veio naquele momento histórico para ajudar a evolução da Terra, e eles estavam sendo punidos. Mas tem espíritos o tempo todo sendo esse intercâmbio, saindo de um planeta e vindo para reencarnar na Terra. Esses são os exilados, né? Eles não acompanham a evolução de um planeta e tem que vir para outro que os comportam, né? Então isso aí não pode falar que todo mundo vai para o nosso lar, como todo mundo que veio para cá é de capela. É só um exemplo. Então, aí voltando, aqueles que estão aqui vieram para cá e vão ficar aqui no processo de redenção até melhorarem para ir para outro lugar,
que é o exemplo dos capelinos, e aqueles espíritos que estão encarnando aqui, sair da condição de primitivos, né, de espíritos da primitividade, os hominídeos, né, aquela fase de desenvolvimento lá nos hominídeos, nos antropóides, aí estão evoluindo aqui na Terra. A gente não sabe até quem é quem, nós não sabemos quem é quem. Quem está aqui como terrícola, quem é da Terra e quem veio para a Terra. Né? A gente sabe de alguns aí, tá? Mas a gente nunca vai saber direito, não. Mas só que a gente não tá. Aí é um nível de espíritos, ou seja, que tem, lógico, gradação, mas todos estão aqui, não é muito diferente do André Luiz, do Lísias, da mãe dele. Não, eles não são mais evoluídos que a gente. Mas, na média, para ter um exemplo para a gente, o nosso lar é só um título de exemplo. Tem colônias mais próximas à Terra, que são mais materializadas, com mais sofrimento, com mais problemas, e tem colônias mais sublimes, tanto que a mãe da André Luiz, que está vinculada à Terra, está no lugar mais alto, com menos problemas, menos matéria. Mas a média é o exemplo do André Luiz. Ali tem os ministros, ali tem um mais evoluído, com mais conhecimento que o outro, e outros mais atrasados, sendo socorridos. Isso somos nós. Não dá para saber até que ponto, se a gente desencarnasse, quem estaria na condição do André Luiz, do Lísias, até um pouquinho melhor, depois de estabilizar no mundo espiritual, de fazer estudos, trabalhos e tudo mais. É a nossa média. Mas pela nossa média, a gente não dá salto, a gente não sai daqui e vai para um lugar de contemplação, até porque contemplação não existe. A gente não vai para uma colônia como da mãe do André Luiz, outras maiores, mais sublimes, não. A gente vai ficar ali. Então a gente não pode dar, a natureza não dá salto, a gente não sai de uma vida materializada que a gente senta, come, deita, dorme, lava roupa, come, troca roupa, compra roupa, vai no supermercado, volta, precisa comer, precisa tomar banho. A gente não consegue fazer tudo mentalmente. Então, precisa disso. Então, por isso você está falando que é o capítulo que eu vou entrar, da alimentação, precisa fazer alimentação. Uns espíritos um pouco mais atrasados precisam de alimentação mais pesada. Outros não. Aí ela fala dela lá, né? Quem está no auxílio, no Ministério do Auxílio da Regeneração, precisa de tomar esse caldo e comer e as frutas ali, que são depósitos, né, de fluidos, né? Agora, outros já têm contato com fluidos menos densos ainda. Mas é o normal. Agora, nem todo espírito consegue. Não precisaria tomar banho. Não precisaria. Mas alguns estão naquela fase ainda que precisa para se limpar. Porque no mundo espiritual lá é muito parecido com a gente aqui. Então, não muda muito a realidade. Tem que fazer algumas coisas, outras coisas ficam para trás. Ninguém trabalha para ganhar dinheiro, né? Não tem o dinheiro, não tem emprego, não tem carteira assinada, não tem polícia, mas tem segurança, vigias para não entrar, tem uns casos de prisão em alguns lugares, né? Tem uns lugares que os espíritos ficam reclusos, contidos, e tem algumas coisas que vocês precisam passar, não consegue dar salto. A gente não consegue, morreu e evoluiu, não. Então, para quem não evoluiu muito, precisa ter uma vida muito parecida com a Terra. Então, eu acho que é assim. Então, até precisa de banho. Né? Então, chegam lá, como chegou a neta a neta da mãe, a sobrinha do Lísio, né? A neta da Laura, ela ainda estava muito presa à terra, então precisa ir ali sentar, comer, fazer higiene, eles precisam disso. Mas onde está, por exemplo, a mãe do André Luiz já não faz isso. Os ministros, né, de lá, eles não fazem isso. Então, eles já têm tudo mentalmente, alimentam muito pouco. Então, é uma gradação, tem muita variação, é de acordo com o nível evolutivo de cada um. Ele apenas, o André Luiz está relatando aqui nessas passagens, apenas de um estágio, né, daqueles espíritos. Tem espíritos mais grosseiros ainda, precisando de tratamento, de remédio, de auxílio médico, de comida mais densa, e como outros que não precisam. Eu até lembrei aqui, a Thaís levantou a mão, eu vou falar rapidinho. Eu lembrei aqui também da questão do Livro dos Espíritos, que lá tem a classificação, né, dos espíritos, né? E fala que, assim, dentro daquela classificação prevista lá, há uma variação, assim, enorme. Então, entre a gente aqui na Terra mesmo, tirando os que vêm, eu até li num livro do Manuel Filomeno de Miranda, falando que na atualidade estão reencarnando espíritos de outros planetas mais evoluídos que vieram para impulsionar as artes, a ciência, a tecnologia, enfim, para poder dar um impulsionamento aí na evolução da Terra. Então, de vez em quando,
acontece isso. Tirando esses espíritos que vêm em algum tipo de missão e que já estão mais à frente, que não propriamente têm uma missão grande, mas às vezes a missão é com a família, como a mãe de André Luiz, a variação é muito grande. Então, assim, a base geral, assim, do pessoal aqui da Terra, da gente, é uma base mais ou menos parecida, mas entre um e outro, até dentro da mesma casa, tem as diferenças, né? Tem aquelas sutilezas, então é muito difícil. E tem uma parte mais para frente do nosso lar que a gente vai ver, com relação a isso que o Sami perguntou, que tem espíritos lá no nosso lar que eles já conseguem volitar, eles não precisam usar os transportes, andar, mas que muitos deles evitam isso para não humilhar os outros, né? Que não conseguem ainda. Mas eu acho que é mais uma questão mental, porque assim, depois que você despoja do seu organismo mais pesado, que é de carne, que você tá com seu perispírito, embora o seu perispírito acompanhe a sua evolução, ele pode ser mais ou menos denso, você já consegue deixar muita coisa para trás. Mas o nosso pensamento é tão arraigado aos nossos costumes que às vezes a gente desencarna e a gente não consegue automaticamente nos despojar de coisas básicas, como tomar banho, comer, etc. Então, eu acho que é nesse sentido. Então, tem aquilo lá para não ficar uma coisa muito abrupta, sabe? Assim, você desencarna e aí tudo muda. Não, como é uma colônia de transição, como existem várias, aí é mais para a questão adaptativa, né? Até você conseguir, de fato, despojar daquilo sem ser forçado a isso, né? E também não tem condição, também não é questão alguns não têm condições, eles precisam alimentar parecido com aqui, outros não, isso é mais fluídico. Mas eles precisam comer, senão eles não têm força, porque eles acham que se não encher a barriga, não pesar a barriga, não tem energia, porque é mental. E o transporte que eu te esqueci de comentar é isso também. Uns não conseguem volitar. O André Luiz vai explicar isso mais para frente, que a volitação depende da evolução, precisa desenvolver tanto a inteligência como uma moralidade, aí você volita. E é uma questão mental, de força, né? Aí depois de acostumar mentalmente a fazer a volitação. Não são todos que conseguem volitar. Alguns conseguiriam, mas ficariam cansados, aí eles vão de transporte também. E outros que poderiam ir vão junto para não humilhar os outros, para não falar que não, eu estou muito melhor que vocês. O André Luiz, uma passagem, eu acho que no Obreiros da Vida Eterna, eles vão numa parte mais densa do umbral, que eles falam assim, vamos diminuir nossa luz e andar, para não ofender esses espíritos que estão rastejando aqui, estão na escuridão, que tem o perispírito muito, não reflete luz, né? Ele já brilha, né? O espírito, quando você evolui, ele tem um brilho, ele tem uma luz própria, né? Tanto que tem simbolismo de faça brilhar a sua luz. Muitos espíritos não têm luz, né? Então, aí para não humilhar aqueles outros, até ofuscá-los, eles falam assim, vamos apagar a nossa luz, a nossa capacidade né, dessa luminosidade do perispírito e vamos andar. Então, às vezes faz isso para não humilhar outros, né? Então, tem vários níveis. Uns podem, mas tem dificuldade, outros não conseguem mesmo e outros fazem com facilidade. Aí precisa do transporte. E é longe, né? Você lembra que quando ele fala do aérobus, que 40 minutos, uma velocidade gigantesca. Então, assim, é uma distância bem grande, né? A coluna não é tão pequena como parece ser também. Eu vou abrir aqui para a Thaís, que às vezes ela também tem algo para te responder, Samira. Aí depois você fala se ficou alguma coisa, também alguém pode contribuir. Não tenho não, Sami. Estou aprendendo junto com você. Até porque eu senti que vocês estavam entrando no capítulo 18 também já. E aí tem um ponto do capítulo 17 que eu queria comentar, por isso que eu levantei a mão. Porque eu senti já que estava indo para o capítulo 18. Com relação ao tempo, né? O bom uso do tempo, que eles chamam a atenção do André Luiz para que ele não perca tempo, para que nesse período da erraticidade ele aproveite melhor através da observação, do aprendizado, do trabalho, do desenvolvimento dessas questões da fraternidade, como o Guilherme falou, e dentre outras. E vocês falando agora, eu trouxe também a questão da inteligência espiritual, né? Que é esse aprendizado das coisas divinas, mais à frente vai vendo. Mas o que eu queria que vocês comentassem
apesar de já termos falado isso em outros capítulos, é a questão do tempo, mas não do tempo como a gente entende aqui, de horas, de nada, assim. Tem aquela frase que todo mundo grava, né? Não me pergunte de onde é, que eu não vou saber dizer. O espírito sopra onde quer. Acho que está no livro num desses dos Pentateucos aí de Allan Kardec. E o espírito é o senhor do tempo, tá? Então, assim, aí me veio, lendo esse capítulo, essa questão do aprendizado, o que é o tempo para o espírito? Porque nós ainda temos dificuldades, como encarnados, como espírito encarnado, em aproveitar o tempo, né? A gente tem dificuldade. Às vezes a gente diz, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para isso, meu tempo não dá. E a gente sabe que aqui o dia tem 24 horas, mas para o espírito, o tempo, como é o tempo? Né? O tempo não é de 24 horas, é um tempo que eu ainda estou desenvolvendo esse entendimento. Então, se vocês puderem falar sobre isso, eu agradeço. Rapidinho, eu lembrei de uma questão que eu li no livro da Ivone. O Dr. Bezerra de Menezes, ele já levou a Ivone, ele escreveu muitos livros através da mediunidade dela, e em um deles, ele leva ela para a Europa, né, para ela reviver a história que ela traria, que ela escreveria, e que se passou em século passado. E aí ela fala que ela dormiu, e aí é como se ela tivesse naquele desdobramento no plano espiritual passado, assim, coisas de muitas horas. E aí quando o Dr. Bezerra trouxe ela de volta para o corpo e ela acordou, ela disse que tinha passado uma questão ali de 40 minutos, vamos dizer assim. Então, só para a gente ver como é que é relativa essa questão do tempo, né? Mas aí eu vou deixar o Guilherme falar que ele levantou a mão, e depois quem quiser complementar, é só um detalhe, né? Para a gente ver que tem diferença. Bom, tem algumas coisas para comentar, mas não vou tomar muito do tempo. Sami fazia uma pergunta, eu me lembrei que eu tinha uma pergunta para fazer. É apresentado no livro Nosso Lar o espírito Henrique de Luna. Henrique de Luna, ele, não sei se é, e essa é a minha questão, não sei se é o mesmo espírito, mas seria interessante, porque Henrique de Luna também é citado na obra de Ivone, se não me engano, em Memórias de um Suicida. Não tenho certeza se é Memórias de um Suicida ou se é Nas Voragens do Pecado. Mas tem Henrique de Luna também, e eu fiquei curioso para saber se era o mesmo espírito. Mas é uma questão mais de curiosidade do que de algo de relevância. Então vamos lá. O tempo seria difícil por, em palavras, explicar de fato, porque ainda escapa um pouco da nossa compreensão, mas é como se fosse um registro histórico de execução do espírito. A título de exemplificação, utilizaremos o perispírito. Todos os nossos atos, bons ou não, ficam gravados no perispírito, como Roberto já teve a oportunidade de fazer as ressalvas, e que são acessíveis a quem quer que seja, de um grau mais superior. Ele vai olhar e vai devassar o nosso íntimo através dos registros que ficam gravados no perispírito. É assim que o guarda, o vigia, identifica na mulher os espíritos que estão acompanhando-a, os pontos, né, negativos dela. Então, o tempo seria como um registro histórico de utilização. A exemplo, quando Miriam citou isso, de Dr. Bezerra levando, ou a gente pode citar também Camilo Castelo Branco levando Ivone, regredindo, digamos assim, no tempo, para mostrar ela, é porque o tempo ele fica acessível e ele não é, digamos assim, contínuo. Nós não passamos apenas pelo presente, o futuro e o passado. Digamos assim, de maneira muito abstrata, que os três ocorrem ao mesmo tempo.
No livro Diversidade dos Carismas, de Hermínio Corrêa de Miranda, ele vai citar sobre a mediunidade profética, ou a mediunidade que tem um desdobramento e a pessoa avança no futuro, participa da situação e volta para o passado recordando das situações. Então, o tempo seria um registro histórico que nós temos acesso de acordo com o nosso grau evolutivo. Por isso que ele não se alia ao tempo dos mundos, não só do planeta Terra, porque cada mundo obedece à sua legislação, à sua lei de gravidade, à sua translação, à sua rotação. E então, esses 3 estágios do tempo, passado, presente e futuro, eles coincidem em como um mar, um oceano. Para quem já assistiu de maneira figurativa o filme de Alice, onde ela navega no oceano do tempo e escolhe qual época ela quer parar, ela quer vivenciar, seria mais ou menos a nossa expressão utilizada, porque os espíritos podem recorrer a fatos passados para relatarem, como Emmanuel utilizou com Chico para narrar a coleção de romances históricos. Podemos ir ao futuro para situações que são inevitáveis de acontecer, mas que, por uma mudança de atitude, podem sim ter algumas alterações, e o presente, que seria o nosso atuar constante. Fica difícil colocar uma síntese em palavras, mas é mais ou menos isso. Porque tem também o tempo psicológico, né? Lógico, eu acho que esses mecanismos todos aí de fazer o espírito regredir depende muito, como a Miriam falou, do Bezerra com a Ivone. Lá no nosso lar, não sei se é nesse livro mesmo ou algum outro mais. Eu acho que é nesse, não sei se é nesse mesmo. Ah, não, é no Missionário da Luz, que está tendo a reencarnação do Sigismundo. Ele é levado num local lá que chama Câmara de Recordações Mnemoniais, onde tem os registros de todos os moradores lá do nosso lar. Então também eles ficam registrados em mídia. Ele pega tipo uma fita cassete e entra numa cabine e vai relembrar das vidas, né? Então tem isso tudo. Tem o fato do espírito estar no inconsciente dele, né? Então, às vezes, faz com que, no caso do Bezerra, fez com que ela, levando até a Europa, ela relembrasse aquilo tudo que ela viveu lá daquelas vidas passadas dela. Então, ou seja, ela vai acessar o inconsciente dela, né? Não necessariamente ela tem que estar voltando no tempo, ela está acessando o inconsciente dela. Como no nosso lar, eles não têm tanta facilidade para fazer isso, aí você vai até lá, você tem autorização para ver tantos anos pregressos, né? No caso do Segismundo, que ia reencarnar, ele tinha autorização para ver 300 anos. Aí ele vai, entra numa câmera e fica assistindo. Então, isso também é registrado. Então, alguma coisa, como o Guilherme falou, o tempo, ele tá, esses registros do passado, eles ficam marcados aí, influídos, né? No cosmos, né? Na eternidade. Aí, alguns espíritos conseguem também registrar isso, gravar, e também o inconsciente da gente. Agora, outra coisa é o tempo psicológico, aí aqui a gente vive isso. Então, para uma situação, pode parecer horas, né? Você está preso ali horas e passou pouco tempo. Em outras situações, você, passa muito rápido o tempo, você nem percebe, já passaram horas. Aí isso é o tempo psicológico. E agora, para a coletividade de uma coletividade vinculada à Terra, ela vai sofrer também a influência da gravidade da Terra, também como o Guilherme falou, é o movimento de rotação. Então lá, não é que os espíritos vão estar vivendo assim, sem o tempo, não, eles têm o dia e a noite, tem amanhecer, tem entardecer, tanto que fala que vai ter a oração do crepúsculo, né, às 6 horas, vai ter o ângelo, né, que é essa hora que nesse capítulo aqui também vai falar, que eles vão fazer aquela oração junto com o governador, né, aquela projetada em todos os lares. Então tem vários tipos de situações para você falar de tempo,
né? Então, isso é muito complicado para a gente visualizar isso, como é que é. Mas a gente, não, quando estiver desprendido do corpo, a gente vai ter uma noção disso, né? Os espíritos conseguem levar a gente para a gente visualizar essas coisas e a gente também consegue ver. Mas é muito abstrato para a gente encarnado ter isso tudo. Mas uma coisa que a gente sabe é isso, fica registrado, tanto que lá está lá o Segismundo pegando arquivos. Tem uma parte também mais à frente, alguma obra mais à frente da coleção do André Luiz, que os espíritos eles passam eles passam por meio de regressão para lembrarem de 500 anos atrás. Eles não tinham acesso à memória deles de mais de 500 anos. Então, eles conseguem fazer a regressão mesmo, a regressão hipnótica, você faz isso, né? Tanto que faz com a gente aqui encarnado, a gente consegue lembrar até a vida uterina, intrauterina, depois você consegue fazer regressões até em vidas passadas, porque está tudo no nosso inconsciente, né? Aí isso é o nosso tempo, né? O nosso tempo mental. Outra coisa é como que fica registrado no universo, né? O Camille Flammarion, nas obras dele, nos romances, né? Ele fala uma coisa assim que é muito interessante, que depois que você lê, você olha para o céu de forma diferente. Isso aí eu não sei se vocês já ouviram falar, porque não é só o Espiritismo que fala, né? De você olhar para o céu, olhar para uma estrela que pode nem existir mais há muitos milênios, né? Então, você vê a relatividade do tempo. O Camille Flammarion, como astrônomo, ele traz muito essa questão nos romances dele. Então, é bem interessante, Thaís, assim, se você quiser depois dar uma lida nos romances dele, ele traz umas reflexões com relação ao tempo. Quando a gente olha para o céu, a gente está vendo o passado, né? Porque aquelas estrelas estão brilhando, muitas delas não existem mais, elas já explodiram e a luz está vindo de bilhões de quilômetros e chega até nós hoje. Aí agora a gente está vendo a estrela não existe mais, porque quando ela explodiu, ela deixou de existir, emitiu a última luz dela e a gente está olhando para o passado. A maior parte das estrelas que a gente olha para o céu, elas não existem. Lógico que a gente sabe que algumas existem, né? Outras são astros que refletem a luz quando a gente vê um planeta. Então, agora o tempo, assim, lá no nosso lar, tem o tempo direitinho. Lá amanhece, tem a manhãzinha, né? Tem a alvorada, tem a manhã toda, o meio-dia, à tarde, vem o crepúsculo e tem a noite. Porque lá ele tá girando com a Terra. Tá fazendo um movimento de rotação junto com a Terra. Lógico que o André Luiz também fala que lá não tem os rigores das estações, quando tá falando de translação. Então também lá não é tão quente igual a gente está passando aqui esse forno, né? Lá não tem muito calor e muito frio, como as estações não são tão bem marcadas como a nossa. Porque esses rigores que a gente passa de calor, frio, umidade e seca, é porque nós estamos nessa vida muito dualizada ainda. A gente precisa do escuro, precisa da claridade, precisa do frio, precisa do calor. E isso também é uma forma de processo de resgate nosso, né? A gente passa por sofrimento, né? O calor gera sofrimento, o frio gera sofrimento, tem as doenças do calor, as doenças do frio. A gente precisa disso, eles não precisam desse rigor todo. E eles estão tomando uma faixa mais elevada também da atmosfera. Então, eles também não é gelado, porque se a gente for lá em 60 graus, 60 quilômetros de altura, a gente congela. A gente anda de avião a 10 quilômetros, está a 60 graus negativos. A 10 quilômetros de altura, 12, mais ou menos 60 graus negativos. Então, se a gente for no corpo, de corpo, a gente congela 10 quilômetros, muito menos, a gente já congela, morreria. Lá não tem isso, mas também não é tão quente, também não é tão frio. Então, é tudo de acordo com o que os espíritos podem viver. O Guilherme vai ter que sair agora, gente. Então, até a próxima, Guilherme. Aí depois vai estar gravado, tá? Vai com Deus, bom estudo. Aí vamos passar aqui para o próximo para a gente... Porque já são 5 horas, né? Quase 5. Então, aí o capítulo 18, que é o amor, o alimento das almas, aí né, a gente tá falando de alimentação e tudo mais, e aí fala que, na verdade, nós todos precisaríamos de muito menos alimentos, né? Por isso que a gente entende que algumas pessoas comem tão pouco, né? E vivem relativamente bem. Lógico, depende do organismo de cada um. Tem gente que consegue ficar sem a carne, outros não conseguem. Isso tem a ver com a matéria própria de cada indivíduo, com o tipo sanguíneo, essas dietas todas, né? Tem gente que consegue ser vegano, outros não conseguiriam, morreriam, né? Outros precisam de carne mesmo. Lógico que a gente não deveria exagerar.
mas fora do corpo a gente precisa muito pouco de alimento. Então aí é de acordo com a mente. Os espíritos estão muito presos ainda à materialidade, eles precisam de um alimento muito parecido com o nosso. E aí depois eles vão se adaptando. Aí, no caso específico do nosso lar, a mãe do do Lízias, né, a Laura está falando que lá eles tomam um caldo, que é famoso esse caldo, né? O caldo reconfortante, e frutas, né? Essas frutas perfumadas, falou, são todos concentrados de fluidos. Como eles não precisam ainda do hábito de sentar à mesa, de comer, porque o espírito mais desprendido da vida da Terra, ele só respira. É só respiração. E no máximo água. Uma água de outro nível também, né? Uma água muito mais... É um estado mais eterizado, né? Estado fluídico, toda água é fluida, né? É fluídico, é um fluido. Analisando os elementos, os estados do elemento da Terra, né? Tem, né, o líquido e gasoso é fluido, e o sólido, né? Então, toda água é um fluido, mas a água em outros níveis, é mais leve, né? Está carregada de mais de elementos vitalizantes e tudo mais. Então, eles precisam desses fluidos. Aí ela fala no caso deles, que trabalham no auxílio e na regeneração, precisam mesmo ter esse aporte fluídico, porque eles perdem muito nos trabalhos que eles fazem, né? As atividades do auxílio que são amplas, e a regeneração lá, que eles trabalham socorrendo aqueles espíritos, né? Tipo enfermaria, os médicos, aqueles que chegam todos atormentados e tudo mais. Há um gasto muito grande de energia, então eles precisam repor. Aí ele fala também que nos outros ministérios também tem alimentação, mas é muito mais fluídica, e cada um de acordo com o nível de elevação. Aí, tanto que fala aqui que na comunicação e no esclarecimento há enorme consumo de frutos. Então, eles já... É a mesma coisa a gente aqui. Quem consegue fazer uma alimentação mais frugal, mais leve, já come saladas, frutas, legumes, né? Não fica tanto preso a carboidrato e proteína. Aí, aquela alimentação mais leve. E isso lá se traduz nos frutos, né? Porque, na verdade, é só fluido, não é a fruta como a gente come aqui a maçã. Vai ter gosto, às vezes, né? Eles conseguem fazer com que tenha o gosto mesmo na fruta. Mas só porque mentalmente eles não conseguem respirar, tudo, tem que fazer esse... E também a concentração de fluidos, é uma concentração muito forte, aí para eles se renovarem, né? Falando na elevação, já usa muito suco, já não precisa nem do alimento mais sólido, já vai no suco. E na união divina, eles não dá nem para falar para a gente como que é. Eu acho que esses alimentos mais sublimes aí, tudo, é através de respiração. Eles respiram. Aí pega todos esses elementos vitais que são transportados pelo fluido cósmico universal, né, que são derivação do fluido cósmico universal, porque tudo isso é derivação do fluido. Porque, olha, a gente remonta a um princípio base da doutrina, da Trindade Universal. No universo só tem 3 elementos: Deus, Espírito e Matéria. Deus é algo à parte, não se confunde com nada. E ele cria, o Espírito é matéria, mas ele não cria Espírito e matéria propriamente dito. Ele cria o elemento inteligente, o elemento espiritual, o princípio inteligente e o princípio material. O princípio material é o fluido cósmico universal no seu caráter primitivo, né? Que é chamado de imponderabilidade, imponderável, a gente não vê, não sente, tal, que é o que Deus cria. Deus cria isso, e o resto ele vai se densificando, condensando, de acordo com a ação dos espíritos crísticos, os co-criadores em plano maior, que é onde a Luiz fala. Por isso que eles conseguem concentrar esse fluido e criar uma nebulosa, criar um sistema solar, uma galáxia, os planetas, né, que são derivações dessas estrelas. Eles conseguem formar um planeta quando desgarra um pedaço. Aí que tudo vai condensando. Mas, na verdade, quem criou o começo, que é a argamassa, vamos dizer assim, a argamassa é Deus que faz. E esses co-criadores vão fazendo os tijolos, as paredes, pintando, e esses materiais todos. Como o homem também consegue manipular vários minérios e fazer materiais diversos. Então, toda alimentação, a base de tudo é o que é? O fluido cósmico universal. Então, quanto mais materializado,
você precisa dos alimentos que a gente conhece, né? Mais grosseiros. Quanto mais espiritualizado, você pega só os elementos vitais que estão nesse fluido cósmico universal. Como tem do Sol, né? O Sol tem muitos elementos vitais que algumas outras culturas chamam de prana, né? O prana, através da respiração. E também vai entrar no assunto que é o amor, né? Que é o sentimento maior, que é o sentido todo de Deus, do universo, que é o amor. Aí que ele vai falar. Mas aí, deixa eu Thaís comentar. Eu não vou complicar agora. Complementando o que você falou. E ele destaca ali uma coisa que eu achei importante, como as emoções que a gente irradia, os sentimentos que a gente irradia também influenciam na qualidade dessa alimentação. Né? Então, eu achei isso muito interessante, que é algo que a gente já consegue praticar desde agora, e que eu ainda ajo por impulso, não tenho tanta inteligência emocional, às vezes eu consigo, às vezes não. Então, eu achei bem interessante. A Laura vai falar que, não sei se é nesse capítulo, não, no outro, próximo capítulo, por causa da sobrinha dela, né? Não deixa ela sentar à mesa, vai comer no quarto, porque aí ela dá um conselho pra gente. Aí na Terra também deveria ser assim. Nunca deveria alguém fazer comida e nem compartilhar a comida, as pessoas sentarem na mesa com sentimentos mais desequilibrados, né? Raiva, rancor, ódio, melancolia, porque isso passa para o medicamento, ou para o alimento. E a água da casa também, tudo isso ela sofre influência desses pensamentos e sentimentos, né, de quem está próximo, né? Então tem essa influência. E também, quanto mais desequilibrado você tiver, você tem perda de energia, né? Aí você precisa de mais alimento. Então, ele precisa de repor essa energia. Então, no plano espiritual, o espírito que fez uma atividade muito pesada e ele não tem tanta elevação, ele vai ter dispêndio de energia. Ele precisa ter. Por isso que a Laura fala que quem trabalha no auxílio na regeneração precisa de um aporte maior de energia, né? De alimento, de alimentação através da energia, dos fluidos, né? Samir, ele voltou mesmo. Na verdade, só queria fazer um complemento do que a Thaís falou, que me chamou também a atenção isso, né, do que os nossos pensamentos e sentimentos em relação à alimentação. E eu fico me perguntando que tipo de alimento que a gente está ingerindo aqui na Terra. E aí vem a pergunta, será que isso seria também um suicídio inconsciente? O fato, por exemplo, de uma mãe ou de um pai fazer uma comida reclamando que está estressado com a criança ou com o trabalho, enfim, alguma coisa. Você passa esse tipo de energia, vamos dizer assim, para o alimento e isso acaba prejudicando a quem for comer, né? Será que isso também não seria um fato, não seria também um suicídio? Não sei se seria esse o termo, né? Um suicídio inconsciente também? Tem uma parte lá no começo que fala quando o Henrique de Luna vai analisar o André Luiz chegando no hospital, ele fala lá as questões que o levaram a ser considerado um suicida indireto, né? E uma das causas fala que é como é que fala quando a pessoa tá raivosa? A cólera dele? Cólera. Que ele era muito colérico e que isso contribuiu também como uma consequência, foi uma das causas para ele ser considerado um suicídio indireto. Então, eu acredito que sim, Samir, porque assim, tudo que você emite, né, nós sabemos que o nosso corpo é apenas um instrumento do espírito. Então, tudo aquilo que o nosso espírito emite, de bom ou de ruim, ele vai ficar impregnado no nosso perispírito. Então, se a gente está emitindo cólera, raiva, e de certa forma passando, no caso que está falando aqui, para os alimentos, é como se você estivesse temperando o seu alimento com veneno, né? Então, não deixa de ser uma contribuição para um suicídio indireto, sim. Para quem está comendo e tá causando, né? Mas se você faz isso com o filho, é como se estivesse maltratando o filho, deixando ele ficar doente. Isso aí contribui para que fosse assim, vamos dizer, a grosso modo, um homicídio, né? Quando a gente deseja muito mal para os outros, pensa o tempo todo e deseja mal também, e se a pessoa tiver uma baixa de energia e ela capta muito isso aí, de certa forma, no plano espiritual, funciona como um homicídio, né?
Pessoa que vai fazer aqueles trabalhos que se faz aí, coisa de macumba, isso, aquilo, algumas coisas dão certo, porque é emissão de energia negativa. Se a pessoa não tem proteção, ela está receptiva, você vai minando as energias dela. Isso é uma forma de matar o outro, né? É uma forma de matar. De voodoo também, né? Que vem das culturas do Caribe, de voodoo. Tudo isso tem a mesma base, é de emitir pensamento. O professor Odilon Ferreira fala muito de endereço vibratório. Se a pessoa está desejando mal para mim, não interessa o instrumento. Ela às vezes usa um boneco ou usa de colocar seu nome no terreno e tal, mas é para emitir energia para você. Se você acredita naquilo e abre uma brecha e não tem proteção, está no momento difícil, você pode captar essas energias ruins, pode perder as suas energias. Imagina uma pessoa doente, pode levar ela à morte. Isso aí, ao longo do tempo, também pode levar ela à perda de energia. Porque você morre de duas formas. Nós morremos de duas formas. Ou perda de energia, ou morte abrupta. A morte abrupta, você vai com energia. Por isso tem vampirismo, dependendo da pessoa. Você vai com uma carga ainda do fluido vital e tem vampirismo. Porque você tem que descarregar tudo que você tinha para alimentar seu corpo, que é chamado corpo, é o duplo etérico. Né, que é um outro corpo que tem entre o perispírito e o corpo físico, que alimenta o corpo, que mantém o corpo físico funcionando. Isso aí é como se fosse uma bateria. Se você morre bruscamente, a bateria continua funcionando. Fora a morte violenta, tem a morte chamado pelos gregos de caquexia. Caquexia vem até o nome caquético, né? Quando você vê a pessoa, é caquética. Caquético vem de caquexia, que é condição ruim. Você morre por doença ou velhice. A doença ou a velhice faz o quê? Você vai perdendo energia, perdendo fluido vital e a alma desgarra do corpo. Né? É por exaustão do fluido vital. Você chega do outro lado sem fluido vital, o duplo etérico, sem ele. Então, você tem essas duas formas. Você vai com a carga ou vai sem quase nada. A carga de fluido vital, que é o fluido vital para a gente aqui, que é o duplo etérico. Então, se você mina isso, tudo isso aí faz com que... Então, uma mãe, ela pode começar a matar o filho quando ela está fumando na gravidez. Ele vai nascer com doença. Essa doença vai fazer perder fluido vital ao longo do tempo. Ele nasce com bronquite, com asma, por causa do fumo da mãe. Desejos, brigas na família, tudo isso, alimentação contaminada, tudo isso vai adoecendo as pessoas. Então, de certa forma, é uma forma lenta de matar alguém. E quando você se mata, é uma forma de suicídio, indireto. Essa é uma das causas que nós somos. Nós todos somos. Então, a verdade é essa. Nós todos vamos para o umbral. Nós todos somos suicidas indiretos. Todos nós aqui na Terra, com as exceções daqueles espíritos mais evoluídos. Porque a gente tem pensamento ruim, a gente é reativo, a gente fica com raiva, a gente fica com inveja, a gente é orgulhoso, vaidoso, a gente esbraveja, chora, lamenta. Tudo isso é perda de energia. A gente alimenta muito mal. Os alimentos hoje em dia estão todos contaminados, os alimentos naturais, cheios de agrotóxicos. Os que não são todos industrializados, são piores ainda. O alimento industrializado não deveria nem existir, né? A gente deveria ter uma alimentação natural e os naturais são todos contaminados. Então teria que ser orgânico e ainda plantados por nós mesmos, né? Com muito cuidado. Até o pensamento de como se vai plantar e colher também influencia. Só que assim, eu acho que Mas aí faz parte da vida. A vida é normal, é isso mesmo. A gente tem que buscar ficar tranquilo, fazer o que dá para fazer. Não é de neurose, sou suicida. Todo mundo chega lá, sim. Todo mundo parte um pouco antes da hora. O André Luiz vai falar aqui que quase raríssimos são completistas. Completista tem duas formas de entender. Uma é que aquele que vem cumpre todo o roteiro que estava traçado, né? Cumpre o roteiro. E para cumprir o roteiro, tem que cumprir dentro do tempo de vida que foi programado para cada um. A carga vital que cada um deveria ter. Não é todo mundo que vem para viver 100 anos. Tem uns que vêm com carga vital para 70 anos. Por isso que a pessoa, às vezes, com 60 anos, está muito acabada, independente da vida que ela levou. Outros fazem extravagância para caramba na vida toda, chegam a 80 anos até bem. Depois vem uma doença e leva, né? Mas depende muito dessa carga vital que eles vêm. E ser completista é de fazer as coisas que deveriam ser feitas e viver aquilo que deveria viver. A carga vital para viver aquilo tudo. Quase ninguém consegue viver. Eu venho para viver 90 anos, vou com 85, com 80, 70. Então, de certa forma, é um suicídio indireto. O André Luiz vai falar isso claramente. Todos nós somos suicídios indiretos.
A verdade é essa mesmo. Mas isso não tem tanto problema, não, porque faz parte da nossa condição. Depois a gente vai melhorando, a cada jornada a gente vai melhorando, vai se equilibrando, né? Mas uma coisa também que eu acho importante falar é que, assim, não é pra gente ficar com medo, porque senão a gente fica pensando assim, então é fatalismo, é fatal que todos que estamos aqui vamos para um umbral e vamos sofrer, vamos passar aquilo que o André Luiz passou, e não é bem assim. Então, assim, ser completista, né, no sentido assim, de conseguir cumprir tudo aquilo que a gente se comprometeu a cumprir é uma coisa. E isso é muito difícil. Mas não quer dizer também que todo mundo vai para um umbral e vai sofrer horrores. Não quer dizer assim, são tantos casos e tantas ocasiões, tantas agravantes e atenuantes em cada um, que isso é difícil da gente afirmar, né? Bater o martelo, vai ser dessa forma, eu vou passar por um umbral e vou sofrer. E aí que a gente, não sei se você já terminou esse capítulo, não. porque aí no próximo capítulo eu até vou pegar esse gancho para falar. Então, ela vai até falar a sobrinha do Lísias, ela foi que ficou lá há pouco tempo e nem percebeu. Mas onde que ela estava? Ela que ela foi, que todo mundo que se torna espírita tem o exemplo, né, a imagem do nosso lar, não queria ir para o nosso lar. Nosso lar está no umbral e não é um lugar paradisíaco para a gente? Então... Muitos falam assim, acham que aquilo é um céu. Então, umbral é só a faixa de vibração que a gente vive, mas são vários níveis. Tem níveis mais sutis e níveis mais densos. Né? A questão é não ir para o lugar de sofrimento, não fazer besteira, tal, né? Suicídio, assassinato, grandes influências ruins aí, né? Então, tem vários tipos de homicídio, né? Matar os desejos, do pensamento, sonhos dos outros também é uma forma de homicídio. E a questão é essa, porque nós vamos, se a gente for para uma colônia como o nosso lar, a gente vai estar agradecido. E lá está no umbral. Então, o tema do umbral é relativo, gente. O umbral é só um nome, a questão é de condição menos ruim de vida, né? Aí é de cada um, né? Faz parte de cada um. Agora, voltando aqui no alimento, estou falando que o alimento maior, vamos voltar mais no texto, aí está falando que o alimento mesmo, tudo é uma forma de transportar o grande alimento da vida, que é o amor, né? Que é o sentido de tudo que Deus criou, o universo. Tanto que a Laura fala aqui, que eu achei muito interessante, que ela fala no primeiro parágrafo da página 103, que ele fala que não esqueçamos, né, todavia, que é a questão dos veículos. Aí acrescentou a senhora Laura, porque, no fundo, o verme, o animal e o homem, e nós dependemos absolutamente do amor. Aí ela vai falar essa frase, tem a ver com Paulo. Todos nos movemos nele, e sem ele não teríamos existência. Paulo não falou que em Deus existimos e em Deus movemos? Então, o que é? Se ela fala que o amor, a gente não vive sem ele, e a gente vive nele, então Deus é o amor, né? Essa energia que move o universo é o amor. Essa energia que está aí, que vem nos fluidos, que está no plano, é isso que ela está querendo resumir, porque o alimento nada mais é do que um veículo de transporte dessas energias. Então, quanto mais grosseiro é a criatura, mais densificado é seu corpo, mais denso tem seu alimento. Quanto mais sublime ela for, ele vai ficando cada vez mais fluido, né? Fluidificado, mais eterizado. Então, chega ao ponto que os espíritos não precisam alimentar mesmo, é só respirar. Só respirar. Nem de água fluida, a água magnetizada, eles precisam, né? E aí ela vai falando sobre isso tudo, vai falando. Outra coisa importante que ela falou, deixa eu ver aqui uma parte. Que ela vai falar sobre o sexo, né? O sexo é uma forma de transportar esse amor. Esse amor sublime, né? É uma das formas de manifestação. E quanto mais grosseiro é o espírito encarnado, desencarnado, mais eles precisam dessa expressão física. Os espíritos mais evoluídos não têm sexo. Essa transmissão de energia é através do sentimento, né? Do amor verdadeiro, da fraternidade, do companheirismo, da compreensão e tudo mais. Né? Quem leu aqui deu para ver, né? O capítulo aqui, como é que ela explica isso tudo, né? Troca de carinho, de confiança e tudo mais. Essas trocas que existem mesmo entre os espíritos mais evoluídos, né? Não tem... Aí ela fala também de espíritos que são almas gêmeas, que isso aí é uma polêmica, depois a gente entra nesse assunto. Aqueles espíritos que têm muita comunhão um com o outro, ou grupos que têm, quando eles estão próximos, um alimenta o outro. Por isso se fala que... vocês já viram a voz da gente, antigamente, que tinha aquelas uniões sem interesse,
que eles tinham, né, como meus avós, 10, 11, 12 filhos. Quando morre um, o outro vai também, porque fica sem esse aporte de energia que o outro consegue sustentar. Né? Da presença do outro ali, essa troca toda que eles têm. E eles estavam velhos, então a troca toda é energética, né? Precisa de um ou outro. Tem muitos casos que a gente vê falar que morre um, morre o outro. E estava saudável, morreu um, morre o outro. Aí, uma coisa interessante que ela fala é isso, que poucos conseguiriam aqui na Terra ter uma vida saudável sendo solitários. Então, essa vida de reclusão do eremita, né? Essa vida de monastério, é antinatural, porque nós precisamos da sociedade, e a gente precisa daqueles espíritos simpáticos, amigos e tudo mais, para ter essas trocas de energia, um alimentar o outro. Por isso está falando que é o amor que é o alimento da vida, né? Então eu falo que poucos, né, que ele fala, se não tiver uma identificação com a fé sobre-humana, uma fé muito forte, poucos conseguiriam viver solitários no mundo. Né? Porque tem essa troca, muitos amigos, amizade verdadeira, né? Um que preocupa com o outro, que está ali auxiliando, desejando bem, aconselhando, carinho, a fraternidade, tudo isso alimenta, né? Então, é o grande alimento da vida mesmo, é o amor, e tudo é uma forma de transportar o amor. Então, da mesma forma que o sentimento inverso, né, prejudica, né? O sentimento de ódio, né, ele vai prejudicar. Então, é o grande alimento da vida. Aí a gente vai passar para o próximo, né? Senão fica muito demorado. Aí, se alguém quiser comentar antes da mídia da sequência. Alguém vai querer comentar? Aí a gente vai para o 19º, então, né? Que aí é a jovem desencarnada, né? E aí já começa, aí como eu fiz semana passada, eu anotei alguns pontos que eu achei mais importantes aqui. O primeiro é a influência do estado emocional nos fluidos, que é aquilo que a gente já falou bastante hoje, né? Que a gente deve ter bastante cuidado enquanto está preparando o alimento, quando senta à mesa, né? Quando vai no almoço na casa de alguém, ter cuidado com aquilo que a gente emite mentalmente, com aquilo que a gente fala, porque tudo isso passa para o alimento, para a bebida, e ingerindo aquilo você pode se beneficiar ou pode se prejudicar e até adoecer. Então, eu vejo muitos casos de pessoas, de famílias, que ao sentarem à mesa começam discussões. Aí fala assim, é o nosso único momento de reunir, aí vai ser esse momento mesmo que nós vamos discutir todos os problemas da família, o que está errado, o que está certo. Isso é errado, né? Por quê? Porque a partir do momento que você começa, a não ser que a família seja uma família jamais pacificada, né? Jamais integrada com valores de pacificação, de amorosidade, se você está numa mesa de almoço, de café, que seja de alimentação, e você começa uma discussão, você vai ingerir toda aquela emoção negativa e aquilo ali vai te prejudicar. Por isso que muita gente fala assim, nossa, hoje eu tive indigestão, porque briguei no almoço com a minha família, ou alguém me falou alguma coisa que me desagradou, enfim. Então, mostrando que a gente tem que ter bastante cuidado nesses momentos de alimentação, para a gente poder alimentar de forma saudável e ingerindo energias sadias, para não adoecer o corpo, né? Outro ponto é o impacto da desencarnação na jovem Heloísa. A Heloísa é a neta da Laura, sobrinha do Lísias. Pelo que parece que, eu não sei se falo a idade dela, acho que não, mas ela era nova. Ela estava noiva, passou 8 meses lutando contra a tuberculose, sofrendo bastante, e até que ela não resistiu. E ela estava inconformada, porque ela tinha todo o sonho da juventude de casar, de ter a sua família, né? E aquilo tudo ali, em 8 meses, foi por água abaixo. Então, ela estava extremamente decepcionada. E a dona Laura deixa claro que ela não teve uma formação religiosa satisfatória, que seria a da vida eterna, né? Talvez ela fosse católica ou protestante, que não tivesse esse conhecimento. Então, ela estava muito inconformada. Primeiro, porque ela tinha ficado esses 8 meses sofrendo muito. Segundo, porque ela
ela passou a doença para a mãe dela, que também já estava para desencarnar, né? Só um minutinho, gente, que eu tô resfriada. Ai, deu vontade de espirrar, desculpa. Então ela estava chateada porque passou a doença para a mãe e por fim, porque ela estava achando que o noivo dela, o Arnaldo, estava sofrendo demais, né? Porque ela estava doente, porque ela desencarnou, então que ele com certeza na projeção dela estaria inconsolável. Só que a avó dela, com toda amorosidade, mais franqueza, demonstrou para ela que o Arnaldo, embora ele tenha sofrido, porque é inevitável você ter um relacionamento com alguém, você vê aquela pessoa em extremo sofrimento, prestes a morrer, você vai sentir alguma coisa, né? Mas aquilo que ele estava sentindo e que ela queria mostrar para a neta não era aquele sentimento de amor verdadeiro, que estava sofrendo com a partida do seu grande amor, né? Não. Ele, quando ele ficou sabendo que ela não tinha jeito mais de se manter viva, reencarnada, ele já começou para olhar uma das amigas dela, que ia sempre visitá-la, com outros olhos, né? Então, o que ela quis demonstrar com isso? A questão do amor verdadeiro. Muitas pessoas aqui na Terra, às vezes até a gente mesmo, a gente não sabe ainda nos devotarmos ao outro com um amor verdadeiro. E eu até citei na apostila a questão do exemplo de Paulo. Eu não sei se vocês já leram o livro Paulo e Estevão, mas o Paulo, como é que chama a esposa dele? A noiva? Abigail. Paulo, ele tinha um amor tão grande por Abigail que quando ela desencarnou, ele, vamos dizer assim, fechou essa parte da vida dele, né? Ele foi se dedicar ao amor universal. Posso falar rapidinho, então? O que o Paulo também era cástico, ele seguia os princípios do judaísmo, né? Ele era muito fiel aos princípios, então ele também iria casar virgem, né? Com ela, a verdade é essa. Né? Como muitos aí protestantes, alguns católicos, que seguem isso a ferro e fogo. A questão não é falar que Cristo está certo ou errado, né? Não tem nem certo nem errado nessa história. Mas ele iria casar com a Abigail, que seria a primeira mulher dele. E como ela morreu doente depois daquela morte do Estevão, do irmão dela, né, o Jaziel, ele nunca mais teve contato com, ele não teve interesse por mulher nenhuma. Então ele sublimou a energia sexual. Imagina ele com 30 e poucos anos, né? Ele tinha 30 anos, estava aproximando dos 30 anos quando começa o livro. Então ele tinha por volta de 30 anos, 30 e poucos, que é até um pouco tarde para casar naquela época. E ele sublimou toda essa energia, como algumas mães também, até mães novas, que quando o marido morre, elas não têm mais vida sexual, ela não tem mais namorado, nada, ela passa a vida toda cuidando dos filhos, porque ela sublima essa energia, que é expressada através do sexo. Toda energia sexual ela perde sentido, porque ela canalizou tudo aquilo para o amor, para cuidar da família. E Paulo canalizou isso tudo para vivenciar o cristianismo, expandir o cristianismo. Então ele não teve mais, né? Então ele não teve um voto de castidade, esperando ela de novo em outra vida, sei lá, no mundo espiritual. Ele não teve contato. Pouco se consegue fazer isso. Então, e aí foi exatamente isso que a dona Laura queria explicar, né, nas palavras dela, para a neta, que o Arnaldo, ele ainda não estava amadurecido ao ponto de sublimar esse amor. Esperar por ela, né? Ela. Às vezes também não tinha por ela esse sentimento todo, né? E nem o amor verdadeiro, ele, e esse amor verdadeiro mesmo, o amor, o sentimento puro, né? Exatamente. E até ela deixou assim um ponto que faz questionar, será que o que ela sentia pelo Arnaldo também era um amor verdadeiro? Porque ela falou assim, se isso que você sente por ele é realmente um amor verdadeiro, você vai saber lidar com a continuidade que ele vai ter na vida dele, porque quando você puder retornar à Terra conosco, você já vai encontrá-lo casado, e ainda com a sua amiga. No que ela fica chateadíssima, porque talvez na cabeça dela fosse uma dupla traição do noivo com uma amiga. Então, quantos de nós estamos preparados para hoje, por exemplo, que estamos casados, noivos, namorando, ou companheiros, que um vá e esse que vai, será que ele está preparado para depois voltar, para poder fazer uma visita e encontrar o seu parceiro com o outro?
e mesmo assim ajudar ou desejar pelo menos coisas boas. Então a sublimação desse amor era algo que o Arnaldo, o noivo dela, ainda não estava preparado. E a avó, e ela ficou meio inconformada com isso, e a avó estava tentando explicar com a realidade das coisas, sem esconder nada, para que ela pudesse compreender, porque ela veria, né? Para que ela pudesse já ir trabalhando essa questão ali dentro dela e já pudesse ir trabalhando a questão do amor verdadeiro, né? Que se ela realmente sentisse esse amor verdadeiro por ele, que ela saberia esperar. E quanto melhor que fosse com a amiga, porque aí ela não dificultaria o acesso deles dois no futuro. Então aí fica uma reflexão para a gente. Será que os nossos relacionamentos aqui na Terra são baseados no amor verdadeiro, que sabe deixar ir quando é necessário? Ou será que nós não estamos preparados e estamos mais apegados ao próximo, né? Aquele ser humano, aquele ser que está comigo é meu, é propriedade minha. Então já fica uma reflexão aí para a gente com relação a isso. E ela deixa claro, quando ela fala, justamente a Maria da Luz, a amiga que eu sempre julguei fidelíssima, então ela tinha ainda, o que a Miriam falou, pode ser uma afirmação. Ela tinha além ciúme dele e ainda achando que era traição da amiga, porque se ela era fiel, não era de verdade, então estaria traindo, né? Aí a avó vai falar, porque não é melhor ela sendo sua amiga do que uma outra que fosse inimiga depois ia ter dificuldades, criar dificuldades, podia ficar pegada a ele e criar dificuldades para ela no plano espiritual. Então eu acho bastante interessante essa reflexão, porque talvez a gente não saiba qual que vai ser a nossa reação, né? Porque se os dois não morrerem juntos, não desencarnarem juntos, um vai ficar e o outro vai. Basta o exemplo do André Luiz, sabe? Basta o exemplo O André Luiz achava que a esposa estava lá esperando por ele, sofrendo por ele, né? Precisando da ajuda dele. Quando ele chega lá, vê com o outro, não estava nem lembrando dele. E não estava nem incentivando os filhos a lembrar dele, né? Mas é spoiler, mas aí é cenas para o próximo capítulo. Então, choca, né? Mas choca, mas então, nesse ponto eu achei legal da Laura ser bem sincera com a neta, porque antes que ela sofresse naquele momento, do que ela sofresse esperando que o Arnaldo estivesse lá sofrendo por ela e encontrasse ela casada. E ainda deixou a ressalva de que era preferível que fosse assim do que ele tivesse deprimido e porventura abandonasse a vida através do suicídio. Ela também seria grande responsável se ela influenciasse isso de alguma forma, né? Então, que haveria sofrimento para os dois. Então, para que ela deixasse que ele vivesse as experiências pelas quais ele precisava passar. Outro ponto importante é o apego, né, à vida terrena, que ela tinha muito. Então, ela estava muito revoltada de ter deixado sua vida, que eu já comentei. E, por fim, a importância do tempo e da paciência na adaptação espiritual. Então, às vezes a gente lê isso e acha que com a gente vai ser diferente. Mas será? Por isso que é importante a gente se preparar todos os dias para a desencarnação. Porque se a gente viver muito ligado apenas à matéria e às realidades da carne, quando a gente chegar do lado de lá, o baque vai ser maior. Então, para a gente ir tentando se despojar das questões muito materiais, desde a alimentação, aos sentimentos, ao apego aos bens terrenos, e ir tentando se espiritualizar cada vez mais, para a gente poder chegar do lado de lá com um pouquinho mais de compreensão, porque a vida vai mudar, vai ser diferente, mas que essa diferença exige tempo, paciência e adaptação. É como se a gente estivesse chegando numa cidade nova. A gente precisa conhecer outras pessoas, outros costumes, né? Enfim, então exige paciência. Então, nós não estamos aqui para julgar a neta, né? A Heloísa, até porque quem disse que nós faríamos melhor do que ela, né? Então, aí fica uma reflexão. Deixa eu só ler os comentários aqui. Peraí, deixa eu só... Como é que sobe isso aqui? É você tirando a gente, e aí a gente vai anotando por causa do tempo para não perder o fio da meada. Sim, eu tô falando do contraste entre um e o outro. Um fala do amor sublime e outro muito apegado, né? Um amor meio egoístico, né?
E aí, com relação a esse capítulo, né, foram os pontos que eu achei assim mais relevantes, né, com algumas reflexões para a gente mesmo com relação à alimentação, quando a gente for sentar à mesa, né, a questão de ser muito ligado aos bens materiais, dar valor aos bens materiais na medida da sua importância, e a questão também dos apegos, né, diferenciar amor, paixão, apego, e ir trabalhando isso, para a gente chegar do lado de lá sofrendo um pouco, sofrendo menos. E aí, se alguém quiser comentar alguma coisa, aí depois eu vou passar para alguns recadinhos. Pode falar, Samir. Na verdade, o que me chamou a atenção nesse capítulo, e eu não quero ser a pessoa que fica trazendo visões, entre aspas, negativas, né? Mas, assim, aparentemente, para mim, a Heloísa, ela estava num padrão vibratório um pouquinho baixo, até mesmo de apego. E o que me chamou a atenção, fazendo só um spoiler, né, que a gente, acho que todos aqui já assistiram um filme do Nosso Lar, quando o André Luiz ele se encontra numa situação que ele fica com raiva, é como se ele meio que desmaiasse e acordasse novamente na câmara de regeneração. E aí o que me chamou a atenção é como que a Heloísa, no padrão vibratório que ela estava, no apego que ela estava à matéria, à terra ainda, como que ela não estava nas câmaras de regeneração para ela melhorar isso, e ela estava, entre aspas, né, livre no nosso lar, assim, tudo bem que ela ficava, acredito eu que ela ficava mais na casa, mas o que me chamou a atenção foi esse padrão vibratório dela, que teoricamente, na minha humilde opinião, estava baixo, e ela estava como se nada tivesse acontecido. Isso me chamou a atenção, esse contraste desse capítulo, porque toda a história, o André Luiz, enquanto ele não eleva o pensamento dele, ele meio que não sai nem das câmeras. Quando ele começa a melhorar o pensamento dele, é que ele começa a andar e conhecer, enfim, o nosso lar. E ela, nesse apego, é como se nada, entre aspas, né, nada tivesse acontecido. Isso me chamou bastante atenção. Com relação a isso que o Samir falou, eu vou até propor assim, uma reflexão para a gente, né? Com relação ao que a gente falou lá no início. As particularidades de cada um são infinitas, né? Então, às vezes a gente olhando assim superficialmente, a gente acha que uma pessoa está num nível melhor do que a outra. Mas talvez não. Realmente, essa energia dela do apego, né? E desse nível mais baixo que ela estava, teoricamente, era para ela estar mesmo em outros cantos. E a própria avó dela falou isso. Só que Deus é tão misericordioso que, como ela já tinha a família lá, e com a família, talvez, né, tô supondo, a espiritualidade, os ministros daquele local ali que ficam responsáveis por essa área, talvez eles tenham percebido que ela se recuperaria melhor estando junto com um carinho materno, com a mãe que voltaria, com os conselhos da avó. Então, assim, é igual, por exemplo, num tratamento médico. O tratamento para cada pessoa é individual, porque depende daquilo que ela leva no íntimo. E o que a gente leva no íntimo é tão intrínseco a nós mesmos que não dá para comparar. Então, eu posso aqui, eu tô casada com o Roberto, eu tô gripado, tô resfriada. E ele não. Mas suponhamos que a gente esteja junto resfriado. A gente pode tomar os mesmos remédios e ele melhorar e eu não, e eu piorar. Então, é assim, um exemplo bem chulo, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho que é mais ou menos assim, é questão de dar a cada um tratamento que vai ser mais eficaz. Então, mas esse só complementando, o André tá claro aqui, que até no último parágrafo ela explica isso. Era para ela estar nos hospitais, na área hospitalar, porque uma coisa são as câmaras de retificação, outra coisa é a área hospitalar. A área hospitalar é quem já saiu das câmaras de retificação, então não precisa, eu chego lá e vai direto, né? Câmara de retificação, lá na regeneração, é para quem está no estado muito, muito ruim mesmo. Ela, no filme, mostra lá nas câmaras de retificação depois que ela fugiu. Isso aí é coisa do filme, isso aí é ficção.
né? Ela não fugiu de lá, e quando ela fugiu no filme, ela vai para as câmeras de retificação. Mas lá ela não vai, não. Era para ela estar no tratamento hospitalar, mas por merecimento dela e pelos cuidados da avó, eles acharam melhor. Até fala que o assistente colseiro, né, julgou melhor situá-la ao nosso carinho. Até porque a mãe dela já estava para desencarnar, né? A irmã da Laura, a mãe da Heloísa. Então ela explicou bem isso. Ela para estar no hospital mesmo. No caso dela, era de hospital. Ela poderia estar numa casa, mas foi melhor no caso específico dela. Nesse caso específico só. Aí eu acho que é isso, eu acho que é uma multiplicidade de fatores que influenciam nisso. É por isso que também a questão do umbral é muito relativa, né? Então, assim, cada um é igual filho, né? Eu não sou mãe ainda, mas eu li eu acho que foi o Dr. Bezerra de Menezes que falou que quando você tem mais que um filho, para quem for mãe aí vai saber melhor do que eu, quem tem mais que um filho sabe que o tratamento tem que ser diferente. Às vezes, para um filho, basta você dar uma olhada para ele e ele já vai saber te respeitar, já vai saber o que você quer. Já outro precisa de um tratamento mais rígido, você tem que, às vezes, colocar de castigo, proibir determinadas coisas. Então, assim, eu acho que se o pai e a mãe, né, que estão um pouquinho mais esclarecidos, conseguem fazer isso, que dirá, né, os ministros que estão à frente dessas questões. Então, talvez seja isso. Eu não sei se nós te respondemos, Samir. E uma das coisas que eu queria propor aqui, como comentário final, porque a gente já está quase 1h40, é a seguinte: às vezes no estudo não dá para a gente manifestar todas as nossas dúvidas. Então, talvez durante a semana, se vocês quiserem ir anotando as dúvidas de vocês, né, para a gente poder, às vezes, começar no próximo respondendo dúvidas, e não nos colocando aqui como respondedores de dúvidas, mas assim, um auxiliando o outro, porque às vezes uma coisa que eu não sei, você sabe, uma coisa que a Thaís sabe, eu não sei, enfim, vocês entenderam. Então, de forma que a gente possa ir tirando as nossas dúvidas, né? E sempre lembrar que nada é uma regra assim rígida. A questão do umbral mesmo, da gente ir para o umbral, vou morrer, eu tenho que passar para o umbral porque eu não vou ser completista. Não necessariamente, você pode já ir direto para uma colônia, o seu tratamento pode ser diferente, de acordo com seus méritos, com seus deméritos, com a sua capacidade de compreensão, que os nossos mentores sabem muito bem avaliar, mais até do que a gente que não se conhece muito bem, né? E a outra coisa que eu gostaria de falar aqui é que na semana que vem, eu e o Roberto não poderemos participar do estudo, né? Vai ser aniversário de 1 ano de uma sobrinha nossa, lá em Belo Horizonte, e aí eu falei pro Guilherme para que vocês continuem, para poder não ficar quebrado e demorar muito, assim, e não ficar muito tempo, né, já que é uma vez por semana só. E aí vocês são altamente capacitados também, aí vocês vão trocando ideia, conversando, ele grava e depois a gente acompanha. E aí fica essa sugestão também das dúvidas. Alguém gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Então é só encerrar. Então é só isso, né, gente? Então vamos encerrar. Alguém gostaria de fazer a oração de encerramento? Também não. Eu achava que a minha mãe era a única pessoa que não gostava de fazer oração de encerramento, mas pelo visto não. Mas hoje ela vai fazer, então. A minha mãe tá aqui quietinha no manifesto. Ela é tímida. Hoje é ela que vai fazer, Dona Marisa que vai fazer a prece. Vai fazer através do genro, então. Delegou. Então vamos agradecer, então, essa oportunidade, mais uma oportunidade, agradecendo ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos mentores, e que eles nos auxiliem, que nos dê força, que consigamos colocar em prática para que possamos melhorar a nossa vida, aproveitar do ponto de vista das leis, né, que regem o universo, que a gente consiga sair daqui melhores, né, numa condição melhor, que possamos aproveitar todo esse aprendizado para a gente avançar e contribuir, né, depois para Jesus, na melhoria do planeta e tudo mais, nos nossos familiares, no auxílio, e pedir boas vibrações para eles, né, para todos eles, todos os nossos amigos, boas vibrações, e que possamos, né, não eu e minha esposa, mas vocês se reunirem de novo, nós estaremos, assim, de certa forma, de pensamento,
no próximo domingo, né? Então, um bom estudo para vocês. Então, que a gente possa voltar no próximo domingo. Vocês aí e nós daqui, eu e minha esposa daqui 2 semanas. Gente, a última coisa, o Samir sugeriu que nós fizéssemos o estudo do livro das obras básicas, né? Começando pelo livro dos Espíritos, e nós já estamos planejando aqui de começar. Durante a semana, né? Aí vai ser durante a semana e no período da noite. Aí nós vamos fazer um cronograma direitinho, ver e depois vamos colocar lá, caso alguém quiser e puder participar com a gente, quiser divulgar, tá bom? Então, o livro dos Espíritos, né? Vai começar pelo livro dos Espíritos, que é o primeiro. Então, gente, uma boa semana a todos. Tchau, muito obrigada. Bom domingo, boa semana. Tchau. Tchau. Gratidão. Até mais. Tchau, um abraço. Tchau. Até mais.